Parábola, no que diz respeito à língua, é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Jesus Cristo foi um grande e hábil utilizador de parábolas. Nesta oportunidade, eu quero apresentar a você a parábola do grão de mostarda, contada por Jesus e relatada nos evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, como forma de ilustrar a expansão do reino de Deus na terra. Vamos ao texto. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Mateus 13, 31 e 32. Disse mais: Com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Marcos 4, 30 a 32. Jesus disse: Aqui é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. E cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Lucas 13, 18 e 19. Simon Kistemaker escreveu: Em poucas palavras, Jesus descreve o surpreendente tamanho da mostardeira que se desenvolve da menor das sementes. Fecha aspas. E é incrível como isso acontece. Um único grão de mostarda, que mede entre 2 e 3 milímetros de diâmetro, pode se transformar em um arbusto de 1 até 3 metros de altura e o mesmo tanto de diâmetro. Cada autor dos evangelhos dá a sua concepção da mostardeira adulta. Mateus escreve: chega a ser uma árvore. Marcos escreve: se torna maior do que todas as hortaliças. Lucas escreve: cresceu e fez-se árvore. Nenhum deles tem a preocupação de identificar a mostardeira cientificamente. Mas todos eles lembram que a planta adquire uma estrutura tão grande e forte que é capaz de abrigar pássaros nos seus ramos e com a sua sombra. Além disso, todos os que trabalham no cultivo da mostarda sabem que a mostardeira não é uma planta que possa ser restringida a um espaço pequeno. Os evangelhos apontam para o espaço concedido pelo agricultor a essa planta. Mateus informa que um homem pegou e plantou no seu campo. Lucas informa que um homem plantou na sua horta, lugares amplos. O interessante é que os diversos tipos de mostardeiras cultivados desde os tempos remotos no Oriente estão hoje espalhados pelo mundo e cultivados em praticamente todos os continentes. Todos conhecem e utilizam a mostarda como uma bela especiaria e útil para condimentos e muitas outras aplicações. Sem entrar no mérito do sabor da mostarda, tão conhecido nosso por conta dos pratos e lanches que nós saboreamos, e da aplicação medicinal da mostarda, Jesus resolveu utilizar a figura da mostardeira, comum nos seus dias a todas as famílias, para ensinar objetivamente a respeito da metamorfose que se dá no reino de Deus, enfatizando a seus ouvintes o crescimento dele. A ideia de reino de Deus permeia toda a Bíblia, mas é grandemente enfatizada por Jesus e depois por seus apóstolos. Na oração que Jesus ensinou a eles, há um pedido a Deus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus 6,10. Ou seja, que o domínio soberano que Deus exerce sobre toda a criação e toda a história venha a ser percebido, respeitado e adotado por todos os seres humanos. Biblicamente falando,
O reino de Deus foi se manifestando na vida de determinados indivíduos e suas famílias ao longo da história humana, e esses indivíduos se mantiveram alinhados à fé em Deus, em meio à sua própria geração, e obedientes aos seus mandamentos e ordenanças. Os eventos históricos vividos por aquela gente também eram atribuídos ao governo de Deus sobre eles. Gente como Sete, o filho de Adão, Noé, Abraão, seus descendentes, Moisés, Josué, Samuel, Davi e tantos outros personagens bíblicos deixam evidente o senhorio de Deus sobre os seus caminhos na terra. O reino de Deus, no Antigo Testamento, foi especialmente evidenciado na terra pelo povo de Israel e pelos prosélitos do judaísmo que seguiam a Torá. Moisés recordou: vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Deuteronômio 7, de 6 a 7, lembra muito bem o tamanho da semente de mostarda. O ensino sobre o reino de Deus é primordial em Jesus Cristo e revelou que o propósito divino é muito mais abrangente do que pensamos. Ele, Deus, é o governante supremo de tudo e quer que todos saibam que seu governo está direcionado a judeus e não judeus, mediante Jesus Cristo, como Senhor do coração, da mente, da vontade, das emoções, das atitudes daqueles que foram transformados em filhos de Deus, provenientes de todas as etnias, culturas e nações do mundo. De semente, tornou-se como árvore. O reino de Deus, como a mostardeira, não para de crescer e, ao contrário dela, não é visível à maioria das pessoas. Aliás, o que mais as pessoas questionam é: onde está Deus diante de tanta desigualdade, tanta injustiça, tanta desgraça? Pois eu lhe digo, Ele está onde sempre esteve, coordenando tudo, distribuindo sua misericórdia a quem Ele quer e fazendo com que seu reino venha a manifestar-se plenamente quando julgar o mundo e der a cada um de nós sua graça por termos Jesus como Salvador ou sua condenação por não fazermos parte desse povo e nem termos em nós o gosto da mostarda.